5 de setembro de 1972, o dia em que houve um massacre em Munique. O ano de 1972 marcou o retorno dos Jogos Olímpicos a uma cidade alemã desde os Jogos de Berlim em 1936. Naquela oportunidade, Adolf Hitler havia utilizado essa cerimônia para mostrar e fazer propaganda de sua ideologia nazista, causando o repúdio de todas as nações. Foi por isso que, nesta nova oportunidade, o convite da Alemanha Ocidental se estendeu a muitos países para marcar um grande contraste com os Jogos de 36. Além disso, pesava sobre esta nova entrega a lembrança do que havia acontecido no México em 1968, onde 10 dias antes dos Jogos, centenas de estudantes protestando na Praça Tlatelolco foram assassinados pela polícia. Foi por isso que, nesta oportunidade, os organizadores gastaram menos de 2 milhões de dólares em segurança. A ideia era que os responsáveis por manter a ordem não tivessem armas, não entrassem em confronto e não estivessem vestidos com um uniforme que os identificasse. As 20ª Olimpíadas começaram em 26 de agosto de 1972. Milhares de atletas de mais de 120 países celebraram as cerimônias de abertura do que os organizadores haviam denominado os Jogos Alegres. Nesta oportunidade, uma figura que foi muito destacada e que estaria envolvida no que depois seria o massacre de Munique. Estou falando do Dr. George Sieber. Ele podia prever o futuro usando estatísticas. Nos meses anteriores aos Jogos Olímpicos de 1972, os organizadores alemães encarregaram Sieber, que na época era um psicólogo policial de cerca de 39 anos, para organizar o evento. O que eles chamavam de organização era avaliar os piores cenários possíveis. Sieber descreveu uma variedade de possibilidades que bem poderiam ter sido o esboço de um romance policial. Sequestradores e reféns, padrões de superpotências, armas de contrabando, aviões sequestrados e bombas. Ao estudar os grupos mais desesperados dessa época, desde o Exército Republicano Irlandês e a Organização de Libertação da Palestina, até o grupo separatista basco Euskadi-Ta Askatasuna e a própria banda Baader-Meinhof da Alemanha Ocidental, ele apresentou 26 casos, cada um imaginado e detalhado com detalhes terríveis. A maioria dos cenários de Sieber se concentraram na Vila Olímpica, a comunidade global simbólica, por assim dizer, dos Jogos. Mas em 5 de setembro de 1972, nos Jogos Olímpicos de Munique, a história não esperaria. O psicólogo havia apresentado aos organizadores a situação número 21, que continha os seguintes detalhes. Às 5 da manhã, uma dúzia de palestinos armados escalaria a cerca perimetral da vila, invadiriam o prédio que abrigava a delegação israelense, matariam 1 ou 2 reféns para impor a disciplina, depois exigiriam a libertação dos prisioneiros detidos em prisões israelenses e um avião para voar para alguma capital árabe. Mesmo que os palestinos não conseguissem libertar seus camaradas, previu Sieber, eles transformariam os jogos em uma manifestação política e estariam preparados para morrer. De maneira alguma se poderia esperar que se rendessem. Só haveria um problema com essas previsões que o psicólogo havia apresentado e seria o problema da organização. Eles haviam decidido que esses jogos seriam os Jogos da Liberdade, os jogos sem preocupações. Eles descartaram desde o início o arame farpado, as tropas policiais ou os policiais armados. Onde Berlim em 1936 estava adornada com suásticas. Munique apresentaria um logotipo unindo todo o mundo. Mostrariam uma nova Alemanha com uma visão muito mais humanitária, e o pessoal de segurança, chamado Solis, deveria passar totalmente despercebido. Os organizadores então pediram a Sieber se ele poderia rever essas previsões e apresentar algumas novas, um pouco menos negativas. Mesmo assim, deram início aos Jogos Olímpicos. Mimos, malabaristas, bandas e Valde, a nova mascote do cachorro Salsicha, brincavam pela Vila Olímpica enquanto intrusos sem credenciais passavam facilmente por suas portas. A todo isso, os atletas descobriram que, em vez de caminhar muitos metros até a entrada principal para ir até onde estavam seus apartamentos, onde descansavam, onde se trocavam, onde almoçavam,
Simplesmente podiam pular uma cerca de arame de apenas 2 metros, então ninguém se incomodava em passar pela porta principal. Todos faziam esse salto para ir ao local de sua respectiva sede. Os Hollies, as forças de segurança, haviam aprendido a desviar o olhar para outro lado quando isso acontecia. Mas foi neste momento que o Setembro Negro apareceu. Setembro Negro era uma facção militante separatista da organização palestina Fatah. Este grupo foi fundado em 1971, um ano antes dos Jogos Olímpicos, para buscar retaliações e assassinar o rei Hussein da Jordânia. Eles escolheram o nome Setembro Negro para comemorar o violento confronto palestino durante o qual milhares de palestinos foram assassinados ou expulsos da Jordânia. Antes de sua dissolução em 1974, a facção participou de muitos ataques contra israelenses. Os comandos do Setembro Negro pularam a pobre cerca de apenas 2 metros, apenas 50 minutos antes do que o psicólogo Sieber havia previsto em sua situação número 21. Depois disso, eles entraram no térreo dos israelenses. Estes, como Sieber havia previsto, não precisaram detonar a porta que estava aberta. O resto dos detalhes, desde as demandas dos comandos por uma troca de prisioneiros e um avião, até a mudança de sede para a Vila Atlética, inclusive para os 2 israelenses assassinados nos primeiros momentos, desenvolver-se-iam com uma precisão incrivelmente aterradora. Eles estavam camuflados, vestidos com roupas esportivas como qualquer um dos 7.134 atletas dos 121 países participantes na competição inaugurada. Se misturaram facilmente. Tanto que atletas americanos que haviam passado uma noite de copos e festas, ao vê-los, os ajudaram a escalar o muro sem imaginar que pouco tempo depois desembainhariam as armas para matar toda a equipe israelense. Uma vez dentro, eles se agruparam com outros 3 terroristas que já estavam lá. Começaram um massacre com 2 dos 20 membros da delegação de Israel. Foram assassinados a sangue frio o levantador de pesos Joseph Romano e o treinador de luta Moshe Weinberg, cujo alerta permitiu que 9 de seus companheiros conseguissem fugir. Moshe tentou se defender dos invasores com uma faca de cozinha, mas não lhe serviu para nada. Quando me acordaram, pensei que fosse uma brincadeira, lembra Shaul Latani, um dos sobreviventes do ataque. Ele era o único atleta israelense que estava no segundo quarto junto com um par de atiradores especialistas a quem era permitido guardar consigo suas armas e munições. Ele acredita que foi isso que impediu que os terroristas entrassem naquela sala, mas que eles seguiram direto para a sala seguinte. Shaul Ladani contou em detalhes como foi toda a sequência do ataque de dentro do prédio. Por volta das 5:30 da manhã, um colega do andar de cima me acordou e me disse que Moshe Weinberg, treinador de luta, havia sido assassinado por um terrorista. A princípio achei que fosse uma brincadeira. Ao abrir os olhos e ver meu colega vestido, percebi que não poderia ser uma brincadeira. Foi aí que entendi que algo ruim estava acontecendo. Competi no dia 3 de setembro? Então, no dia seguinte, tive meu primeiro dia livre desde minha chegada a Munique. À tarde, toda a delegação foi convidada para uma gala de um famoso artista, e Hesley, e nós fomos ao backstage. Passamos um momento maravilhoso. Na verdade, tiramos uma foto em grupo lá, com o ator principal. Foi a última foto de todos nós como grupo. Guardo com um carinho especial. Posteriormente, houve um massacre na Vila Olímpica. Retornamos ao hotel por volta da meia-noite. Molly pediu meu despertador e eu prometi dar a ele. Mas quando eu voltasse do refeitório, já que estava com muita fome, então eu fui jantar sozinho. Quando voltei para o apartamento por volta da 1, deixei o despertador para ele. Foi nosso último encontro. Meu colega de quarto me acordou e saí do quarto. E fui pelo corredor. Olhei para a rua. Não estava ciente do perigo. Observei que no prédio ao lado havia um homem de pele escura com roupas claras e uma arma na mão. Entendi que algo estava errado. Então fui ao segundo andar do meu apartamento, que estava conectado por uma escada com o apartamento 1. De lá, vimos o sangue de Moshe, seu corpo estava jogado. Lembro-me que alguns dos meus colegas disseram que queriam tomar reféns e decidimos ir embora. Enquanto começava a me trocar, vi alguém andando pela varanda e percebi que se corresse para escapar, poderia ser um alvo possível para este atirador. Fiz tudo isso vestindo roupas por cima do pijama. Fui o último a sair daquele apartamento.
Outros 9 israelenses não tiveram a mesma sorte e se tornariam moeda de troca. A exigência para a entrega dos sequestrados era a libertação de 230 palestinos presos nas prisões de Israel e de 2 mulheres alemãs de esquerda. Além disso, pediram um avião para poderem fugir para o Egito. A televisão retratou na memória dos telespectadores um terrorista cujo rosto estava coberto por um capuz, aparecendo em uma varanda à luz do mundo inteiro. A mesma varanda que separava os assassinos da Dani, que estava se trocando exatamente naquele momento. Com o passar das horas, mais 9 israelenses morreram, juntamente com 5 terroristas e um policial de Munique, após uma tentativa desajeitada de resgate depois do ataque. As informações e os dados foram se espalhando ao longo do primeiro ano, mas houve algo muito importante neste acontecimento. E é que conseguiram entrevistar os terroristas sobreviventes, se é que se pode dizer assim, de um ataque anterior na França. A isso se somaram as memórias do falecido líder do Setembro Negro, Abu Iyad, onde ele explicou como escolheu os 2 comandos que lideraram o ataque na Vila Olímpica. Issa, o terrorista que serviu como principal negociador, e ficou conhecido por milhões de telespectadores como o Homem do Chapéu Branco. E Tony, um fedaim, ou seja, um guerrilheiro palestino. O como eles mesmos se chamam, um lutador pela fé. Quem estava encarregado das operações. Depois vieram declarações, espionagem e mais memórias dos altos comandos de Setembro Negro para esclarecer como esse golpe foi planejado. Uma parte muito interessante de tudo isso é que o psicólogo George Seaver, que renunciou depois que tudo isso aconteceu, havia previsto essa situação mesmo antes de Setembro Negro planejá-la. A manobra não foi planejada até o dia 15 de julho daquele ano, quando Abu Daoud e Abu Diad se juntaram a outro líder de Setembro Negro, chamado Abu Mohammed, em um café em Roma. Sobre a mesa havia um relatório onde eram negadas as solicitações da Federação Juvenil Palestina para permitir que a Palestina levasse uma equipe olímpica própria para Munique. Se eles se recusam a nos deixar participar, por que não deveríamos entrar nos Jogos Olímpicos à nossa maneira? Perguntou Abu Mohammed. 2 dias depois, Abu Daoud estava em Munique, para realizar um reconhecimento da Vila Olímpica que naquela época ainda estava em construção. No dia 7 de agosto, ele retornou com sua equipe e estabeleceu que os comandos poderiam atravessar a cerca que cercava a vila, pulando uns sobre os outros, mas então um de nós ficará para trás, apontou. Estarei lá para ajudar o último dos homens, disse Abu Daoud. No dia 24 de agosto, 2 dias antes das cerimônias de abertura, Abu Iyad voou de Argel para Frankfurt com um parceiro masculino e um feminino, além de 5 malas. Os funcionários da alfândega só abriram a bolsa da mulher e não viram nada além de roupas íntimas. Abu Daoud se juntou a Abu Iyad e seus colegas em um hotel no centro de Frankfurt, onde reuniram o conteúdo das 5 malas, 6 fuzis Kalashnikov e 2 metralhadoras, além de cartuchos com munições em 2 bolsas. Mais tarde naquele mesmo dia, Abu Daoud levaria o armamento de trem para Munique, onde seriam guardados nos armários da estação de trem. Durante os dias seguintes, Abu Daoud recebeu outras 2 AK-47 e várias granadas. A tudo isso, ele movia regularmente as armas de um armário para outro e voltou mais uma vez à Vila Olímpica, desta vez por uma mulher síria, uma amiga que visitava uma irmã casada com um professor em Munique, enquanto um grupo de atletas brasileiros voltava do treinamento. Ela disse ao guarda em alemão: "Minha amiga é brasileira e acabou de reconhecer um antigo colega de escola. Podemos passar para cumprimentar? São apenas 10 minutos." O guarda permitiu que elas passassem. Nessa visita, ela inspecionou os edifícios dos sauditas e dos sudaneses, e assim pôde ter uma ideia da distribuição das moradias na Vila Olímpica. 2 dias depois, ela voltou à vila, mas acompanhada por seus 2 companheiros terroristas. "Meus amigos estão chateados comigo", disse Abu Daoud. "Ontem eu disse a eles que consegui entrar na vila e conhecer nossos atletas." O simpático guarda então permitiu que os 3 terroristas passassem. Em suas memórias, Abu Daoud escreveu: "Não poderia ter começado melhor, mas o melhor ainda estava por vir."
5 minutos depois, chegamos à frente do edifício israelense e de repente vi uma jovem mulher bronzeada saindo pela porta. Falaram com ela e disseram que eram brasileiros que sempre quiseram visitar Israel. Ela os acompanhou através da entrada, pela escada e pelo térreo do duplex. No interior, os palestinos tomaram nota dos detalhes de cada quarto, incluindo a sala dos telefones, dos televisores e da vista de cada janela. A mulher não tinha como saber que havia facilitado consideravelmente nossa tarefa, escreve Abu Daoud. Agora sabíamos que nossa primeira missão seria tomar o controle do térreo deste apartamento. Lá teríamos o controle de todas as saídas principais e acesso também controlado ao primeiro andar e ao porão. Uma vez que o prédio fosse tomado, os comandos se reagrupariam aqui com os israelenses sequestrados. Enquanto isso, 6 jovens palestinos selecionados dos campos de refugiados no Líbano treinavam na Líbia, com ênfase no combate corpo a corpo e saltos de muros altos. Os líderes do Setembro Negro informaram que eles foram escolhidos para uma missão desconhecida em um país estrangeiro. Portando passaportes falsos, eles chegaram a Munique em duplas logo após o início dos jogos. Apenas na véspera do ataque, eles se reuniram e conheceram os detalhes de sua missão. Naquela noite, Abu Daoud colocou munições, granadas, comida e um kit de primeiros socorros em 8 bolsas de lona, cada uma adornada com anéis olímpicos. Também incluiu meias de nylon para as máscaras, cordas para amarrar os reféns e um suprimento de anfetamina, chamado Preludin, um estimulante para manter os homens alertas. Às 21 horas receberam as instruções diretas. A operação para a qual foram escolhidos é essencialmente política. Capturar vivos esses israelenses. Não se pode negar-lhes o direito de usar armas para autodefesa. No entanto, só atirem se realmente não puderem fazer mais nada. Não se trata de eliminar seus inimigos, mas de tomá-los como prisioneiros para futuras trocas. As granadas são para depois, para impressionar seus parceiros negociadores alemães e nos defender até a morte. A isso ele adicionou algo muito importante. De agora em diante, considerem-se mortos, como mortos em ação pela causa palestina. Foi entregue a eles uma bolsa de lona e roupas esportivas com o nome da nação árabe. Depois das 3:30 da manhã, eles pegaram um táxi até a Vila Olímpica. Quando se aproximaram da cerca, notaram que atletas americanos estavam voltando para a cidade, rindo e bêbados. Abu Daoud instigou seus camaradas a se juntarem a eles, a usar os americanos como cobertura enquanto todos escalavam a cerca. Nossos homens não apenas se misturaram com os americanos, mas também os ajudamos. E nos ajudaram. Ei, me dê sua bolsa. Era algo irreal ver os americanos ajudando o Setembro Negro. Joseph Gutfrum, segurança da equipe israelense, aparentemente ouviu a porta do térreo. Depois de um tempo, ao notar que sua porta se abria, ele distinguiu os canos de várias armas. Ele correu e jogou seus 132 quilos contra a porta e gritou: "Perigo, meninos, terroristas!" Por alguns segundos, Gutfrum conseguiu impedir a entrada deles, o que permitiu que sua colega de quarto, a treinadora de levantamento de peso Tubia Sokolovsky, quebrasse uma janela traseira e fugisse para um local seguro através do jardim. Mas os terroristas usaram seus rifles como alavancas e abriram caminho. Em segundos, conseguiram derrubar Gutfrum. Rapidamente retiraram o treinador de atletismo Amit Surjapira e o treinador de tiro Kehat Shor de um quarto no térreo. Quando abriram a porta de outro quarto no térreo, o treinador de luta livre Moshe Weinberg atacou-os com uma faca de cozinha, mas outro fedaien disparou uma bala com seu AK-47 que atravessou o lado da boca de Weinberg. Os terroristas empurraram seus detidos pelas escadas do duplex e dominaram os 2 ocupantes restantes. Deixaram o primeiro grupo no térreo sob vigilância. Enquanto 5 terroristas empurravam Weinberg com um lenço na boca, viram que de outro duplex, um grupo de israelenses saía para a rua. Lá eles prenderam David Berger, um levantador de pesos de Ohio que havia imigrado para Israel, outro levantador de pesos chamado Joseph Romano, que estava de muletas devido a uma lesão de competição, e os lutadores Eliezer Halfin, Mark Slavin e Gad Sabari. A curiosidade para ver o que estava acontecendo os levaria ao cativeiro e posteriormente à sua morte.
Assim que o grupo terrorista se reuniu, Sabari, um dos lutadores, desceu correndo as escadas e foi para o estacionamento, onde se escondeu atrás dos postes de concreto enquanto um palestino atirava nele. Weinberg tentou aproveitar o caos e atacou um dos fedaínes, liberando sua arma. Savary escapou, mas Weinberg não. Essa foi a primeira morte do massacre. O comando do Setembro Negro levou seus reféns para o segundo andar daquele primeiro apartamento duplex. Romano, um levantador de pesos nascido na Líbia e veterano da Guerra dos 6 Dias, seguiu em frente com suas muletas até que pegou um AK-47 que um dos terroristas havia deixado à mão, mas outro fedaim o matou a tiros. Uma mulher da limpeza que estava indo para o trabalho havia ligado para o escritório de segurança olímpica às 4h47 para informar que havia ouvido tiros. Um segurança desarmado foi enviado ao 31500 Kolonistrasse e encontraria um terrorista encapuzado na porta. Em poucos minutos, os fedaim levariam o corpo de Weinberg para a rua, como prova de seriedade. Às 5h08 da manhã, 2 folhas de papel caíram da varanda nas mãos de um policial. O comunicado listava os nomes de 234 prisioneiros detidos em prisões israelenses. Além disso, em um gesto para ganhar a simpatia da esquerda europeia, adicionaram ao pedido Andreas Baader e Ulrike Meinhof, as guerrilhas urbanas mais notórias da Alemanha. Se as pessoas não fossem libertadas até as 9 da manhã, um refém seria executado a cada hora, disse Isa, um dos terroristas ao policial, e então jogaremos seus corpos na rua. Algo paradoxal foi que os Jogos Olímpicos continuaram normalmente. Às 8h15 da manhã, ocorreu um evento equestre, o Grande Prêmio de Adestramento Clássico, tudo conforme programado. Para se distanciar ainda mais da era nazista, o governo da Alemanha Ocidental limitou estritamente o poder federal, deixando a responsabilidade pela segurança interna. Em breve, chegaria a notícia através do chanceler Willy Brandt, respondendo às demandas de Setembro Negro. Sob nenhuma circunstância Israel fará a menor concessão ao chantagista terrorista. Essa posição se manteve firme durante quase todo o dia. Por outro lado, os alemães, desesperados para ganhar tempo, enchiam os ouvidos palestinos de desculpas. Os fedaínes sabiam desde o primeiro momento que era muito difícil que Israel atendesse aos seus pedidos, então estenderam seu prazo até o meio-dia. Isa saía do prédio de vez em quando para conversar com os funcionários alemães, geralmente com uma granada no bolso da camisa, e às vezes até puxava o gatilho. A equipe de crise procurou um plano. Primeiro, ofereceram aos terroristas uma grande quantidade de dinheiro. Genscher, que mais tarde se tornaria ministro das Relações Públicas, apareceu em cena e implorou a Issa para não submeter os judeus à morte mais uma vez em solo alemão, oferecendo-se como substituto. Vogel, Drever, Merck e Walter Trager, o prefeito cerimonial da Vila Olímpica, juntaram-se a Genscher nessa oferta para substituir os reféns, mas Issa recusou. Os terroristas alteraram o prazo para as 15 e posteriormente para as 17 horas. A cada atraso, a audiência da televisão aumentava. A exigência de libertar nossos irmãos encarcerados tinha apenas um valor simbólico, diria Al-Gashey mais tarde. O único objetivo da ação era assustar o público mundial durante seus felizes Jogos Olímpicos e torná-los conscientes do destino dos palestinos. Na última hora da tarde, eles queriam fazer com que 13 policiais se infiltrassem no prédio através dos dutos de aquecimento. O plano havia avançado tanto que os policiais já estavam vestidos com trajes esportivos e haviam afrouxado as grelhas de ventilação do teto, mas essa operação seria cancelada felizmente, pois descobriram que as equipes de televisão estavam filmando tudo e transmitindo ao vivo não apenas para as pessoas que estavam assistindo a este sequestro ao redor do mundo, mas também para os próprios terroristas que estavam seguindo as notícias das televisões do prédio que haviam sequestrado antes das 5 da tarde. Os terroristas fizeram uma nova demanda. Eles queriam um jato para ir ao Cairo com seus compatriotas. Não acreditava que os israelenses negociariam conosco na Alemanha, por isso fizemos um plano para levar um avião e os reféns a outro país árabe, esclareceu Aboud Aboud. A partir daí, acreditei que negociariam a libertação dos prisioneiros.
Os palestinos já libertados deveriam estar esperando na pista do Cairo às 8 da manhã do dia seguinte, informou Issa aos alemães. Caso contrário, Setembro Negro executaria os reféns antes de subirem no avião. Essas são pessoas inocentes, protestou Genscher. Issa respondeu, sou um soldado, estamos em guerra. Mas antes de prosseguir, os alemães queriam ter certeza de duas coisas, que os reféns ainda estavam vivos e que estavam dispostos a voar para o Cairo. Genscher e Trager foram levados ao quarto no segundo andar do primeiro apartamento. Os reféns disseram que se tivessem que ser levados através de uma capital árabe para a liberdade, estariam dispostos a ir. Mas o porta-voz dos reféns, Yor, membro de alto escalão da delegação, acrescentou que nesse caso eles assumem que nosso governo cumpriria as demandas dos terroristas. Do contrário, estaríamos todos mortos. Issa havia estabelecido um prazo para as 21 horas e renovou sua promessa de matar um refém por cada hora que os alemães demorassem para apresentar o avião. O governo israelense nunca toleraria o sequestro. Eles estavam dispostos a deixar o jato para os terroristas, mas sob nenhuma circunstância permitiriam que ele decolasse. Os alemães então contemplaram um último plano para libertar os reféns antes que fossem transferidos de helicóptero para fora da Vila Olímpica. Schreiber propôs colocar policiais armados atrás dos pilares de concreto da garagem. A polícia deteria os Fedayeen enquanto levavam os reféns do complexo até os helicópteros, mas Issa exigiu que a transferência fosse feita de micro-ônibus. Tempo depois, os 17 sequestradores e seus reféns embarcaram em 2 helicópteros. A essa altura, a equipe de crise tinha poucas esperanças. Estávamos 99% certos de que não íamos alcançar nosso objetivo. Nos sentíamos como médicos tentando trazer os mortos de volta à vida. Draver confiou a operação ao seu assistente, George Wolfe, que tinha um novo plano. Os 2 helicópteros pousariam a cerca de 100 metros de um jato Lufthansa 727 aparentemente pronto para voar para o Cairo. Depois que os terroristas levarem seus cativos para o avião e 17 oficiais de polícia, alguns disfarçados de tripulação, armariam uma emboscada para eles. Tudo isso se os atiradores de elite da polícia não conseguissem atirar claramente enquanto o grupo atravessava a pista. Mas o mais trágico deste plano é que 15 minutos depois que os helicópteros pousaram, os policiais estavam muito agitados, pois consideravam isso uma missão suicida. A maioria estaria escondida na parte traseira do avião, onde acreditavam que uma única granada terrorista poderia incinerá-los. Quanto aos oficiais que se passavam por pilotos, estariam na linha de fogo dos policiais da parte traseira. Além disso, estavam disfarçados de maneira muito pouco convincente, já que receberam uniformes incompletos da Lufthansa. O resultado foi que abandonaram a missão. Foi uma revolta inconcebível para um israelense, mas na Alemanha Ocidental, onde não se podia contar nem com soldados nem com armas, isso não era uma loucura. Os pilotos dos helicópteros haviam voado pelo céu para dar tempo aos alemães de preparar o assalto e permitir que um terceiro helicóptero, que transportava Schreiber, Genscher e Merck, pousasse antes dos demais. É uma péssima situação que isso aconteça no último minuto, disse Schreiber para Wolf. O quê? Perguntou Wolf. Que existem 8 deles. Wolf tinha pensado que havia apenas 5 terroristas. A situação crítica era que os atiradores não sabiam que os terroristas superavam-nos em números. Naquele momento, o plano baseava-se apenas na precisão de 5 atiradores, nenhum dos quais tinha um treinamento especial. Todos haviam sido escolhidos simplesmente porque tinham boa pontaria. 3 deles tomaram posição nas torres de controle. Um quarto se posicionou sobre o asfalto, atrás de um ninho de concreto. Os helicópteros pousaram às 10h35 da noite. Os 4 pilotos e 6 Fedayeenes saíram. Enquanto isso, outros setembristas negros mantinham os pilotos sob a mira de uma pistola. Issa e outros terroristas inspecionaram o avião de perto. Suas suspeitas, já despertadas pela longa viagem de helicóptero, estavam em alerta máximo quando encontraram o avião vazio. Vendo isso, correram de volta para os helicópteros sem hesitar. Wolf então deu sinal para abrir fogo. Os tiros preencheram o ar durante os primeiros 4 minutos. Havendo 6 terroristas visíveis, os atiradores de elite mataram 2 deles e feriram mortalmente um terceiro,
mas os outros 3, incluindo Isa, conseguiram se proteger. Enquanto os pilotos corriam para se abrigar, os sobreviventes palestinos dessa primeira descarga se esconderam atrás dos helicópteros. O tiroteio continuou até que tudo ficou em silêncio, e permaneceu assim por uma longa e inquietante hora. Nenhum dos lados realizou mais do que 1 ou 2 disparos. Era um momento ideal para uma equipe Special Weapons and Tactics aparecer no local, mas uma unidade especial da polícia pousou na outra extremidade do aeródromo, a quase 2 quilômetros da ação. E nunca se desdobrou, a maior falha foi não ter atiradores suficientes. Comentaria Ulrich Wegener, a segunda falha foi não ter forças especiais que pudessem atacar os helicópteros. Pouco antes da meia-noite, os transportadores chegaram para atacar os helicópteros. Foi aí que perderam a vida. Dos reféns, um terrorista metralhou os 4 reféns dentro de um helicóptero, matando Springer, Halfin e Seth Friedman e ferindo Berger. Depois pulou no chão e jogou uma granada na cabine do piloto antes de ser morto a tiros, enquanto subia. Antes que o fogo dessa explosão atingisse o tanque de combustível e transformasse o helicóptero em um inferno, Isa saiu de outro helicóptero com um AK-47 e metralhou os alemães. A polícia o matou e a um segundo fedaim. Depois, outro comando terrorista dizimou os 5 reféns restantes: Gutfrun, Shore, Slavin, Spitzer e Shapira com tiros fatais. Fergal seria o último refém a morrer. Ele havia recebido 2 ferimentos de bala nas extremidades inferiores e havia sobrevivido a isso apenas para morrer por inalação de fumaça. Por outro lado, 3 fedaíns vivos e praticamente ilesos se encontravam de bruços perto dessa terrível massacre. 2 deles fingiam estar mortos. Foram capturados e 40 minutos depois, com a ajuda de cães, encontraram o último terrorista que estava escondido debaixo de um vagão de trem na periferia do aeródromo. Este abriu fogo, mas foi abatido durante um breve tiroteio. O último disparo por volta das 12h30. Encerrou quase 3 horas de uma operação que, como um funcionário envolvido diria mais tarde, estava condenada ao fracasso. Desde o início até hoje, os alemães nunca explicaram por que não destacaram 2 ou 3 atiradores para cada um dos terroristas. Os policiais também não tinham rifles de precisão, muito menos coletes à prova de balas. O aeródromo estava apenas moderadamente iluminado. Por isso, a polícia havia erguido 3 torres de iluminação móveis. Mas naquela noite sem lua, as torres projetavam sombras cruas quando Wolf estava na torre de iluminação. Havia dado a ordem para atirar. Apenas 3 homens armados estavam em condições de ouvi-lo. Os outros 2 que iriam começar a atirar ao ouvir tiros estavam na linha de fogo de seus companheiros e tiveram que primeiro se abrigar. Apenas 3 policiais permaneceram ativos para eliminar os 8 terroristas. Shaul Adani, um dos sobreviventes deste ataque, comentou sua opinião sobre os resultados desta operação. Lamento que as autoridades tenham tomado decisões precipitadas. O lugar ideal para libertar os reféns era a Vila Olímpica, ou no pior dos casos, quando estavam prestes a subir no helicóptero para ir ao aeroporto. Eles, os alemães, queriam mostrar ao mundo que na Nova Alemanha tudo era bonito, com flores e colorido. Eles não queriam ação militar na presença dos jornalistas que estavam na vila. A maneira como planejaram e executaram tudo foi muito decepcionante. Willi Daume, presidente do comitê organizador de Munique, inicialmente queria que o restante dos jogos fosse cancelado, mas Brandage e outros prevaleceram. Eu também questionei a decisão de continuar após o incidente, disse o ex-prefeito Vogel, mas com o tempo acreditei que não poderíamos permitir que o terrorismo interrompesse os Jogos Olímpicos. O cúmulo da situação foi que as autoridades, para não fornecerem informações aos terroristas, mentiram garantindo que todos estavam vivos brindando com suas famílias, mas a mentira em algum momento tinha que ser desmascarada. O chefe de imprensa dos Jogos Olímpicos, Hans Klein, informou a dura verdade ao jornalista Jim McKay, que depois comentaria publicamente: "Acabei de receber a última informação. Nossos piores medos se tornaram realidade esta noite. Havia 11 reféns, 2 foram assassinados em seus quartos. 9 no aeroporto esta noite. Todos se foram. No mesmo dia 6 de setembro, a sombria Sinfonia Heróica de Beethoven foi entoada pela Orquestra Filarmônica de Munique, em uma homenagem realizada em memória das vítimas no Estádio Olímpico. Aquilo de que o show deve continuar se impôs. As Olimpíadas seguiram seu curso no dia seguinte. Não houve tempo para chorar os mortos.
Com uma situação incrível, os jogos foram retomados. Muitas das 80 mil pessoas que lotaram o Estádio Olímpico para a partida de futebol da Alemanha Ocidental contra a Hungria carregavam matracas e agitavam suas bandeiras, enquanto as autoridades não faziam nada para intervir em nome dos que caíram por causa do terrorismo. No entanto, vários espectadores desdobraram uma faixa que dizia 17 mortos já esquecidos. Como não poderia ser de outra forma, os agentes de segurança apreenderam o cartaz e expulsaram os infratores do local. Existe um protocolo onde cada Olimpíada e seus organizadores devem publicar um relatório oficial de grande alcance sobre tudo o que aconteceu no evento. O de Munique foi um dos mais completos. Neles, começa com elogios para Mark Spitz por suas façanhas na piscina, a Olga Korbut pelas medalhas ganhas nos colchonetes e a informal Vila Olímpica por sua contribuição ao espírito descontraído dos Jogos. Além disso, relata as atrocidades perpetradas contra os membros da delegação israelense, em uma prosa neutra, na maioria das vezes exculpatória, para depois adicionar esta grotesca opinião. Após os terríveis acontecimentos de 5 de setembro de 1972, foi novamente o ambiente da Vila Olímpica que contribuiu em grande parte para acalmar e preservar a paz entre os atletas. Na ação por negligência, as famílias das vítimas argumentaram que os alemães deveriam ter antecipado algum ataque. Como se não fosse suficiente com o que George Saber havia premeditado no plano, Setembro Negro havia organizado 5 operações na Europa durante os 10 meses anteriores, incluindo 3 na Alemanha Ocidental. As famílias também alegaram que a inteligência alemã recebeu pelo menos 3 relatórios, entre 21 de agosto e 2 de setembro, sobre terroristas palestinos se aproximando da região. No início de 2001, os alemães finalmente chegaram a um acordo com as famílias, oferecendo uma compensação de 3 milhões de dólares que seria paga em terços iguais pelo governo de Munique. Além do acordo, ainda esperam uma expressão de remorso ou de responsabilidade. Se apenas nos dissessem tentamos, não sabíamos o que estávamos fazendo, não queríamos que acontecesse o que aconteceu, lamentamos, isso seria o fim, diz Anke Spitzer, a viúva do treinador de esgrima assassinado no massacre. Mas eles nem mesmo disseram isso. Siever não voltou a trabalhar com um comitê organizador esportivo. Não é mais do que uma frustração, comentou. Os funcionários não podem desenvolver uma tradição porque todos são novatos. 9 em cada 10 não recebem pagamento, são voluntários e o profissional pago não pode dirigi-los. Este desastre em Munique foi um horror, uma cadeia de catástrofes grandes e pequenas. Quem pagou? O governo alemão pagou, mas dos indivíduos que foram responsáveis, ninguém o fez. Não podemos mudar o passado. Mas o mais importante é destacar e aprender que isso não serve para o futuro porque tudo é sempre diferente. Munique mudou para sempre a forma como os Jogos Olímpicos são realizados. Os atletas dos Jogos de Inverno de 1980 em Lake Placid ficaram em uma vila construída tão segura que finalmente se tornou uma prisão. Mais tarde, naquele mesmo ano, em Moscou, os soviéticos tiraram raios-x de cada peça de bagagem que chegava ao aeroporto e mobilizaram 240 mil militares para demonstrar que estavam falando sério. Nos Jogos Olímpicos de Los Angeles foram introduzidos robôs de controle remoto para examinar objetos suspeitos. Para auxiliar Atenas a se preparar para 2004 especialistas em segurança da Austrália, Grã-Bretanha, França, Alemanha, Israel, Espanha e Estados Unidos da América colaboraram com os organizadores olímpicos e autoridades gregas. Os demais Jogos Olímpicos que se seguiram foram se reforçando no que diz respeito às questões de segurança civil e política. Por outro lado, o governo israelense montou uma operação de forças especiais cuja missão era localizar e eliminar os responsáveis pelo ataque. Deram-lhe o nome de Ira de Deus, mas essa é outra história. Claramente nada foi igual após os eventos de 5 de setembro de 1972, o dia em que houve um massacre em Munique. E até aqui o vídeo de hoje. Espero que tenham se interessado pelo que contei. Se gostaram, por favor, deixem seu like. Não se esqueçam de se inscrever e ativar as notificações. Também recomendo alguns vídeos para assistir aqui no canal. Meu nome é Magnus Mephisto e isso é O Dia Que...